eu chamo isso uma expulsão dos portugueses de Portugal. É um tema forte, é um termo muito forte. O termo é forte, mas é equivalente. É preciso ver se nós não temos uma contabilidade, uma contabilização das saídas nem das entradas. E eu estou a falar particularmente para a Europa. A contagem pode-se ainda ter uma contagem aproximada das saídas para fora da Europa até 2004. E até 2004 dava 30 mil a 40 mil pessoas que saíam por ano para fora da Europa. Ora, nós sabemos que o principal contingente vem para a Europa, porque a Europa está mais próxima. Portanto, vem primeiramente para a Inglaterra, atualmente, que se está a tornar a França dos anos 60, a Inglaterra dos anos 2010 está-se a tornar, 2010, 2000 está-se a tornar a França dos anos 60, para a Inglaterra, para a França, para a Suíça, para o Luxemburgo, para o Mónaco, para a Alemanha. Chegam todos os dias centenas e centenas de portugueses. Nós não os podemos contar. Em Portugal não se conta porque não se contam as saídas e mesmo para fora da Europa só se contam as saídas quando há necessidade de vistos. Não é o caso de todos os países, mas particularmente para a Europa nós estamos num espaço de livre circulação europeia, fazemos parte do espaço Schengen. Portugal aderiu ao Tratado de Schengen em 91, ratificou em 93, portanto há aquilo que se chama livre circulação de cidadãos no espaço Schengen. Agora, o que nós podemos saber é que podemos fazer cruzamento de dados. E nós sabemos, através das instituições bancárias onde os portugueses que chegam se dirigem para abrir contas, as instituições bancárias portuguesas, porque há as instituições bancárias portuguesas que eles se dirigem prioritariamente, sabemos através das instituições bancárias, sabemos através de matrículas de carros estrangeiros, sabemos através das obras, as pessoas que trabalham nas obras, portanto, os portugueses que vêm para o estrangeiro, para a Europa, dirigem-se prioritariamente à construção civil. É uma mão de obra pouco qualificada. Portanto, isso também é uma das outras coisas que nós podemos, é uma outra mentira que nós podemos imputar aos governos de Portugal, é que primeiro diziam que não havia imigração. Diziam que se tratava de trabalhadores europeus que circulavam livremente no espaço europeu, como se nós fôssemos ricaços americanos ou alemães a passear na Europa. Vimos passear. Pegamos na família, nos filhos, no mês de janeiro e vimos para a Europa passear. Portanto, foi isso que eles quiseram fazer acreditar. Éramos cidadãos que transitavam na Europa. Depois, perante a amplidão do fenómeno, começámos a dizer que eram jovens qualificados, tão qualificados que não encontravam em Portugal saída e que vinham cá para fora. Mas a realidade é outra. Efetivamente, os jovens qualificados à procura de um primeiro emprego vêm cá para fora. Mas há todos os outros. A grande massa da população que vem é uma massa de população não qualificada e que vem muitas vezes com a família. Pessoas entre 30 e 50 anos que estão a emigrar, que vêm muitas vezes com a família, que vêm muitas vezes com filhos em idade escolar e que chegam à França, à Suíça, à Alemanha, à Inglaterra, em qualquer altura do ano, com todos os problemas que isso coloca ao nível da integração. Portanto, isto é no que diz respeito à nova imigração. Mas nós temos em relação àquilo que eu chamarei a antiga imigração, são os imigrantes dos anos 60, 70, eu faço parte da imigração dos anos 70, porque cheguei à França em 72, tinha 16 anos. Portanto, em relação aos antigos imigrantes, nós temos um grande problema com os reformados. Portanto, as pessoas que atingiram já a idade da reforma, que têm pensões muitas vezes bastante baixas. Porquê? Porque houve períodos que trabalharam em Portugal em que não descontaram, porque houve períodos que trabalharam no estrangeiro em que não descontaram, porque houve trabalho clandestino, porque etc, etc, etc. Portanto, têm pensões baixas e muitas vezes encontram-se em situações de precariedade e de solidão. E nós não temos nos nossos consulados nenhuma estrutura, nenhum núcleo que seja capaz de acolher e esses antigos imigrantes e os novos imigrantes que chegam todos os dias. Isso é lamentável. E aliás, muitos consulados fecharam, não é? Exatamente. E, portanto, houve há uns anos uma operação que se chamou de reestruturação consular, mas que é, na realidade, levada a cabo pelo governo PS, foi levada a cabo pelo governo PS, mas foi começada pelo governo PSD. Isso é preciso ter presente. Foi começada pelo governo PSD, foi levada a cabo pelo governo PS, foi uma operação de destruição de consulados e um dos argumentos que estava na base dessa destruição é que, sendo a imigração portuguesa uma imigração antiga, já estava bastante integrada e não precisava de estruturas consulares pesadas. E nessa altura, dizer isso era ignorar e o problema dos reformados e o problema da população precária dos antigos imigrantes e era ignorar estes novos fluxos migratórios que já estavam a ser extremamente importantes.
Cristina, ouviu-se dizer que havia um acordo entre o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português para estas eleições legislativas. Qual é exatamente a realidade de um tal acordo? Bom, eu digo um acordo, não sei até que ponto é que se pode falar de um acordo. Houve encontros que, aliás, foram propostos pelo Bloco de Esquerda, houve um encontro proposto a alto nível pelo Bloco de Esquerda com o Partido Comunista. Um acordo não é um acordo eleitoral na medida em que as duas organizações vão concorrer separadamente para as eleições. Pois. Mas nós o que procuramos, nós, Bloco de Esquerda, nós somos uma organização que nasceu de convergências. Portanto, foram 3 ou 4 partidos à esquerda, a esquerda radical, que decidiram criar uma plataforma que se chama Bloco de Esquerda, que teve de ser constituída como partido para poder concorrer a eleições, e também nasceu, portanto, nasceu da convergência de partidos políticos da esquerda radical, de pessoas que não estavam forçosamente satisfeitas das políticas seguidas pelo Partido Socialista, de pessoas que não se encontravam bem no Partido Comunista e de muitos independentes. Portanto, o Bloco de Esquerda é uma organização aberta. Eu penso que é a única organização deste tipo que existe na Europa. E, portanto, é uma organização aberta, é uma organização que nasceu de convergências, mas é uma organização que procura convergências, porque nós sabemos, nós estamos conscientes que não é o Bloco de Esquerda sozinho, que não é a CDU, que não é o Partido Comunista sozinho, que podem fazer mudar a política de Portugal. Nós precisamos de estar unidos e com o Partido Comunista e com toda a gente de esquerda, que seja a ala esquerda do PS, que seja gente que votou à direita, PS e PSD, e que verifica na prática que esses partidos não responderam às suas aspirações, e com independentes. Nós precisamos, a única alternativa para Portugal é uma política de esquerda. E essa política de esquerda não pode ser só uma só organização a realizá-la, tem de ser uma convergência, e é essa convergência que nós procuramos no dia a dia. E nós sabemos que sem essa convergência não se pode ir longe. Gostava de saber, Cristina, qual é por exemplo, ouvimos falar da geração Arrasca, das manifestações, hoje em dia em Espanha, Los Indignados, vários movimentos que tentam, ou que dizem que são apolíticos. Qual é, há uma aproximação, por exemplo, entre o Bloco de Esquerda e esse movimento da geração Arrasca? Há uma extrema aproximação. Aliás, muitos dos promotores desse movimento da geração Arrasca em Portugal vêm do Bloco de Esquerda. Portanto, agora, é evidente que nada impede, eu penso que nós temos de ter, quando eu falo em convergência à esquerda, falo em convergência política, falo em convergência cívica, não me estou a limitar aos partidos políticos. É evidente que a convergência é algo de largo. Nós temos de convergir com partidos políticos que sejam à esquerda e temos de convergir com os movimentos de cidadãos. Porque o que expressa a geração Arrasca, o que é que expressa a geração Arrasca? Bem, aquilo que o Bloco de Esquerda tem dito sempre é a falta de políticas económicas, a falta de políticas sociais, a falta de políticas fiscais, que promovam o emprego, que promovam a produtividade. É tudo isso. É a razão pela qual existe essa massa de jovens Arrasca, muitas vezes formados, que não conseguem um primeiro emprego em Portugal, que são obrigados muitos a sair, mas atenção, contrariamente àquilo que é pregoado, eles não saem forçosamente para realizarem trabalhos, para executarem trabalhos, eles não se posicionam forçosamente no mercado de trabalho onde chegam, com a sua qualificação. Porquê? Porque nós reparemos no caso da Europa, observemos o que se passa na Europa, mas são sociedades que estão também em crise, são sociedades que têm também problemas de emprego, problemas de taxa de desemprego. Portanto, muitos dos jovens qualificados portugueses vêm para fora, mas estão a trabalhar no precário também. Portanto, é essa a realidade. Eu queria dizer que há essa nova geração Arrasca, há os novos, os jovens, mas não há uma geração Arrasca. Há gerações Arrasca. E o Bloco de Esquerda, evidentemente, está com essas gerações Arrasca. Quer se trate dos jovens, quer se trate dos pais dos jovens, quer se trate dos outros, com toda a gente que está Arrasca, nós somos uma organização que forçosamente está com os jovens e os menos jovens, com as gerações Arrasca, que elas sejam as gerações Arrasca, quer se trate de gerações Arrasca de ontem, quer se trate de gerações Arrasca de hoje.
Cristina, são 20 horas e 2 minutos aqui na Rádio Arco-Íris e a emissão, o programa Pluriel vai continuar. Para acabar, é uma frase, por que ir votar, afinal, resumindo, por que ir votar no Bloco de Esquerda no 5 de junho? Mas há imensas razões para votar no Bloco de Esquerda no dia 5 de junho. Uma das principais é a seguinte, é que nós temos, depois da Revolução de Abril, há 35 anos, temos um deputado do PS e um deputado do PSD que são sistematicamente eleitos. Eles apresentam-se aos eleitores a cada eleição eleitoral com programas vastíssimos, no que diz respeito ao ensino da língua, no que diz respeito aos consulados, no que diz respeito... Mas eles há 35 anos que não fizeram absolutamente nada. Eles são eleitos sobre a base de clientelismos. Eles são eleitos sobre a base de um regime. Portanto, esses deputados que são eleitos pela imigração fazem parte do regime que tem reinado em Portugal há 35 anos. Há 35 anos. Por conseguinte, acho que é tempo da população portuguesa da Europa acabar com não votar mais nesses deputados que há 35 anos são eleitos e que são responsáveis também, porque eles são eleitos pelo mesmo regime que vigora em Portugal, por aquele de que eu falei há bocado, com 2 milhões de pessoas a viver abaixo do limiar da pobreza, com 2 milhões de trabalhadores precários, com desempregados, com uma desigualdade imensa na repartição dos rendimentos. Eles têm origem nesse regime. Por conseguinte, é tempo da população da Europa, dos portugueses da Europa, não votarem mais por esses senhores do PS, do PSD, coligado ou não com o CDS. Lembremos que um dos deputados, Carlos Gonçalves, deputado do PSD, durante várias legislaturas, já foi secretário de Estado. Paulo Pisco já fez várias legislaturas e continuam sempre com os mesmos programas e com as mesmas vontades e não aplicaram absolutamente nada até hoje. Portanto, eu faço um apelo aos portugueses da Europa para que mudem o sentido do voto, para que votem num partido, como eu comecei, aliás, o partido que eu descrevi no início da emissão, um partido jovem, um partido moderno, um partido europeísta, mas de esquerda, que é pela construção de uma outra Europa onde as pessoas não estejam a fazer concorrência entre elas. Um partido que é capaz de fazer convergências à esquerda e que é capaz de ter políticas em Portugal para evitar esta sangria salazarista ao nível dos fluxos migratórios que se está a verificar atualmente e capaz também de olhar para os problemas dos antigos imigrantes, nomeadamente dos reformados e dos novos imigrantes, da geração Arrasca de ontem, da geração Arrasca de hoje, enfim, das gerações Arrasca. No dia 5 de junho, o voto útil é Bloco de Esquerda. Cristina Samblano, cabeça de lista do Bloco de Esquerda pela Europa. Muito obrigado, Cristina, pela tua presença aqui na Rádio Arco-Íris. Obrigada, Manuel Gregório, por me teres convidado e por eu poder falar aos nossos compatriotas. E, olha, uma boa tarde e força pelo resto da campanha até o 5 de junho. Muito obrigada. Tchau, adeus, um abraço.